E agora voltamos para aquela revisão que eu prometi a vocês, que nós vamos revisar sobre notações químicas dessa aula de número 12, né? Onde vocês viram simbologia dos elementos químicos, fórmulas, moléculas, enfim. Vamos lá então? Se liga na telinha aí agora. Olha só. Você viu que eram símbolos dos elementos químicos? Os símbolos representam os elementos químicos que são baseados em diversos fatores. Entre eles temos o padrão internacional, que facilitando a identificação do termo em qualquer lugar do mundo. Então, o que nós falamos no padrão internacional? Falamos da IUPAC, União Internacional de Química Pura Aplicada. Foi isso mesmo? E ali sabemos que o nome é escolhido de acordo com seu significado, por exemplo, em latim. Mas eles também podem fazer referência aos nomes dos descobridores, quer dizer, dos autores, dos cientistas que descobriram aquele elemento químico, ou ainda dos locais de descoberta. Sendo assim, olha lá, exemplos. Quando falamos de califórnio, atribuímos o símbolo do elemento químico CF. Mas lembrando, como são duas letras, a primeira é o C maiúsculo, a segunda o F minúsculo. Homenagem ao quê? Homenagem à Universidade de Califórnia, onde lá foi o local onde ele foi sintetizado, o símbolo, o elemento químico foi comprovadamente existente, e aí daí o nome CF em homenagem à Califórnia. Por isso o elemento químico califórnio. E aí o símbolo representa um átomo do elemento químico, é verdade. Então nós temos aí, ó, o símbolo representa um átomo do elemento químico. Nós tivemos H, hidrogênio, C, carbono, Ca, cálcio, Cl, cloro, Hg, mercúrio, né? Enfim, então, símbolo representa um elemento químico. Agora, quando se fala de fórmula molecular, aí nós temos o quê? A fórmula das moléculas, né? Então, falando de símbolo, nós tivemos H, hidrogênio, C, carbono, Ca, cálcio, cloro, Hg, enfim. No entanto, quando falamos de moléculas, nós temos o quê? Por exemplo, H2O. São dois átomos de hidrogênio e oxigênio unidos entre si. Porém, se você tem um número que antecede a fórmula, aí você está dizendo quantas moléculas daquela substância estão presentes naquele meio. O número que antecede nós chamamos de coeficiente. E o número que fica abaixo do símbolo de cada elemento químico indica índice atômico. Quantos átomos daquele elemento químico estão unidos na formação daquele composto, daquela substância, né, representado pela molécula. Assim sendo, nós conhecemos também sobre equação química. E uma equação química é uma representação simbólica de uma reação química que descreve as transformações dos reagentes em produtos. Nessa representação, os reagentes são as substâncias iniciais, que estão escritas à esquerda da seta. E os produtos, substâncias formadas, ok, que estão escritos à direita da seta. Então, se eu tenho A mais B, são reagentes, a seta indica transformação, reação química, formando o produto C mais D. Então, reagentes, e aqui nós temos produtos. A seta indica transformação ou reação química. Tudo bem? E aí, olha só. O reagente, geralmente, você pode expressar o estado físico, reagente no estado sólido, produto também no estado sólido. Tá legal? A seta é transformação. No caso de mais de uma substância, como reagente, vocês viram A mais B. Ou, como produto, suas fórmulas são também
o sinal mais, quer dizer, A mais B, formando C mais D, tá? E aí, agora, vamos, já que vocês viram a revisão dos conteúdos abordados nessa aula número 12, que falamos de notações químicas, desejamos a você boa sorte na resolução das questões de sua atividade. Mas na certeza de que logo, logo voltarei para fazer os devidos comentários e você saber se você acertou ou errou aquela questão. Boa sorte para você e voltarei logo em seguida. Tudo certo? E agora, de acordo com o que eu disse a vocês, já realizar a atividade de sala, você, a maioria, já sabe as questões que acertaram. Mas se por acaso teve uma dúvida ou errou, é hora de você ficar de olho para saber qual a verdadeira resposta certa de cada questão. Vamos lá, então? E agora, aqui no Tirando Dúvida, porque na questão de número 1, o que é que nós temos aqui, ó? Sobre a linguagem, os códigos e os símbolos próprios da química, considera as equações abaixo a informação relativa a cada uma, principalmente entre parênteses, que está dizendo o quê? Estados físicos, gasoso, sólido, aquoso, enfim. Na equação 1, nós temos HCl gasoso, mais NH3 gasoso, formando como produto NH4Cl, NH4Cl sólido. Então, é o ácido clorídrico no estado gasoso, reagindo com amônia no estado gasoso, dando origem ao cloreto de amônia no estado sólido. Beleza. Na equação 2, o CO2 gasoso, dióxido de carbono gasoso, reagindo com a água no estado líquido, dando origem ao ácido carbônico em meio aquoso. Na 3, a GNO3, quer dizer, a solução de nitrato de prata, reagindo com a solução, quer dizer, aquosa, de iodeto de potássio, formando o iodeto de prata do estado sólido? Tudo bem. E o nitrato de prata insolúvel em água? Diante disso, veja só, que está dizendo que o nitrato de prata, o nitrato de potássio, KNO3, está insolúvel em água. Ora, se é insolúvel em água, por que está aquoso na expressão? Tá legal? Só alertando você sobre o enunciado que você já respondeu. Aí sendo, é correto afirmar ou é correto apenas o que se afirma na 1? Será que a equação 1 está toda completa? Os estados físicos gasoso, gasoso e sólido? Beleza. Somente a 2? Será que a 2 está ok? Olha lá, gasoso, líquido, aquoso. Letra C, a 3. Letra D, a 1 e a 2. Letra E, a 2 e a 3. E agora, letra D, correto. Temos a 1 e a 2. E aí, por quê, então? Olha só. Eu coloquei a letra D lá, por quê? Claro, a 1, olha aí, o ácido clorídrico está no estado gasoso, reage com amônio gasoso, formando cloreto de amônio no estado sólido. Perfeito. Na 2, dióxido de carbono gasoso com água líquido, formando ácido carbônico aquoso. Solução aquosa, perfeito. Mas a terceira está errada. Errada em homenagem a quê? Ao KNO3, porque está dizendo que a solução aquosa de nitrato de prata, tudo bem, nitrato de prata aquoso,
reage com iodeto de potássio, no estado sólido. Não está no estado sólido, está no estado aquoso. E o nitrato de prata é insolúvel em água. Como é que é insolúvel em água se está aquoso? Então, devido a isso, está errada a afirmativa 3, ficando certo a letra D, onde diz que apenas 1 e 2 são satisfatórios. Entendeu agora aí, meu aluno? Beleza, tudo bem então. Vamos lá agora para a segunda questão. Na segunda questão, a obtenção do metal ferro a partir do minério de ferro, chamado hematita, é realizado nas indústrias siderúrgicas. E uma reação química que ocorre em fornos apropriados nessas indústrias pode ser assim equacionada, como sendo hematita mais monóxido de carbono, formando ferro e dióxido de carbono. Sobre esse processo e sua representação, é correto afirmar: os produtos formados são o ferro e o dióxido de carbono? Vamos ver, né? Olha aí. B, os produtos formados de acordo com a equação são hematita e monóxido de carbono? Hematita e monóxido de carbono estão aonde? Estão no reagente, né? Então, olha aí, tirou a letra B. C, a seta representa o sentido que os reagentes são produzidos? Não. A seta indica os sentidos e formação dos produtos e não os reagentes que são produzidos, não é verdade? D, na representação, lê-se que o ferro reage com dióxido de carbono formando hematita? Não, a hematita reage com monóxido de carbono formando ferro. Então, também não pode. E letra E, na representação, somente a hematita é o reagente da reação? Não, porque a hematita reagiu com o quê? Com monóxido de carbono. Gente, então eu acho, meu caro aluno, que você com certeza deve acertado em cheio essa pergunta, não é? Porque os produtos formados são o ferro e o dióxido de carbono, né? Olha lá, na representação da reação, nós vimos que quem eram os reagentes? Hematita e monóxido de carbono. E quem eram os ferros? Produtos? Então, produtos e reagentes. O ferro e o dióxido de carbono são os produtos formados. Em compensação, a hematita e o monóxido de carbono são os reagentes. E a seta? O que é que indica a seta? O sentido de que os produtos são formados, e não o sentido em que os reagentes são formados. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Beleza. Então, essa aqui eu tenho a impressão que você aí na sala de aula, ninguém errou. Temos ainda mais alguma questão, professor? Temos a questão de se liga no Enem, que é a questão de número 3. O que é que diz a se liga no Enem? Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio, um importante poluente atmosférico, ou formado, olha lá, carbonato de cálcio, que podem atuar como solvente do dióxido de enxofre, SO2, o SO2, um importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são ativação do calcário por meio de calcinação e fixação do SO2 na formação de sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas simplificadas. Ou seja, carbonato de cálcio, na presença do calor, forma CaO e CO2. O CaO, por sua vez, quando ele reage com SO2 mais oxigênio, vai formar o sal de cálcio. E aí, diante dessas duas reações, a partir do
carbonato de cálcio, né? Que é a composição principal do calcário. E aí, olha lá, CaO mais SO2 mais O2 formando um sal de cálcio. Considerando as reações envolvidas neste processo de dessulfurização, a fórmula química do sal de cálcio corresponde a que fórmula básica aí? Letra A. Será que é o CaSO4? Ou letra A, CaSO3. B, CaSO4. C, CaS2O8. D, CaSO2. E, CaS2O7. Você que está sentado aí, você que está aí na sua escola, observando a reação intermediária, CaCO3 calcinou, quer dizer, foi aquecido, formou CaO e CO2. E vem o CaO, reagiu com SO2, que estava lá, ó, dióxido de enxofre, né? E oxigênio, e formou o sal de cálcio. E a pergunta que ele quer é a fórmula química do sal de cálcio. Qual seria mesmo a alternativa correta para essa expressão? E aí, se você assinalou que a resposta certa é a CaSO4, a letra B, você, parabéns, acertou completamente a questão. Mas mesmo assim, vamos lá no comentário para você ver como a reação realmente aconteceu. Aconteceu, olha lá, no início, olha lá, SO2 mais um meio de oxigênio. Se eu tenho um meio de oxigênio, é um oxigênio, que a SO2 forma o quê? O SO3, né? Então, olha lá, na resposta eu tenho, se SO2 reagiu com meia molécula de oxigênio, formou o SO3. E aí vem o SO3 que formou, reagiu com o cálcio, que foi o produto da primeira reação que vocês viram lá, né? Da decomposição do CO3. Lógico, você tem o quê? O Ca, SO3 mais O, SO4. Então, por isso que a resposta correta foi a letra B. E aí, queremos parabenizar você, meu caro aluno, que está aí na sala de aula, que assistiu à aula, que se empolgou na realização da atividade de sala. É lógico que eu quero também parabenizar o seu professor presencial, porque o aluno está aqui assistindo a aula, o professor está motivando você, olha, fique de aula, o professor Almeida está explicando sobre o quê? Olha lá, sobre fórmulas, sobre moléculas, sobre símbolos, e lá na atividade você vai fazer. Então, fique ligado na aula. E foi isso que aconteceu. Você se ligou na minha aula, você entendeu, participou da revisão e acertou as questões. Agora, se por acaso, não, o seu colega, eu não acertei, eu errei, não tem problema, gente. O nosso objetivo aqui é explicar da melhor maneira possível, expondo os conteúdos de química para você ser feliz. Então, se você errou alguma das questões, não se preocupe. O importante é que daqui para frente você não vai mais errar, porque você já tirou suas dúvidas durante a explicação, durante a revisão e nos comentários da atividade de sala. Portanto, o nosso objetivo aqui, fique certo, nós, professores da mediação tecnológica, é você, meu caro aluno, esteja em que região você estiver. Seja o grau de dificuldade que você tenha para acessar nossas aulas. Mas quando você assistiu, você conseguiu entender os conteúdos. E aí, isso nós fazemos a equipe da mediação tecnológica. Eu, professor Almeida, a professora Sabrina, você, meu caro aluno que está aí na escola, e o professor presencial, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula de Química. Valeu?